Falar de vacina e queremos muito, principalmente que esse ritmo ande, que esse ritmo acelere. O Brasil precisa vacinar 2 milhões de pessoas por dia para conseguir controlar a pandemia. Isso em até um ano. É o que mostrou um novo estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Federal de João del Rei, cidades mineiras de Minas Gerais. No atual ritmo da imunização que nós estamos vendo e noticiando aqui para vocês, o país levaria mais de 2 anos para conseguir imunizar 70% dos habitantes. Vamos conversar um pouco mais sobre o ritmo da vacinação aqui no Brasil, como podemos melhorar a vacinação dos brasileiros. Nós vamos conversar com um dos autores desse estudo, o professor Rodrigo Weber, que é do Departamento de Ciência de Computação e Modelagem Computacional da UFJF. Professor, bom dia. Acabaram de chegar a São Paulo 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Se nós precisamos imunizar 2 milhões de pessoas por dia, nós teríamos, por exemplo, fazendo aqui uma comparação grosseira, de utilizar todas essas vacinas no dia em que elas já estivessem disponíveis para aplicação nos braços dos brasileiros. O grande drama não é como aplicar, isso parece que nós sabemos fazer. O problema é a falta de vacina, não é, professor? O problema realmente agora é a falta de vacina. A gente tem a capacidade no SUS de aplicar 1 milhão, 2 milhões de vacinas por dia. O problema realmente agora é a falta dos insumos e da vacina, né? Fiocruz, tanto Fiocruz quanto o Butantan também, eles têm a capacidade de fazer mais de 1 milhão de vacinas por dia também. Então, seja feito no Brasil, seja importado, o que a gente precisa é de muita vacina. E de que forma, professor, esses cenários acabam influenciando na redução ou no aumento de mortes por Covid-19? Porque a gente sabe que, por enquanto, quais são as ferramentas que nós temos? A nossa própria luta diária de distanciamento, de máscara, de álcool em gel. E é muito compreensível que as pessoas estejam cansadas, com saudade de se aglomerar, de estarem com seus parentes e tudo mais. Mas é a ferramenta que nos resta, correto? Enquanto não estivermos todos vacinados, é esse cenário que a gente tem que seguir. Estamos todos cansados, a economia precisa, mais do que nunca, que a gente volte também, o mais rápido possível, mas por enquanto a gente tem essas duas armas, né? As medidas não farmacológicas, que são essas que você mencionou, isolamento, máscara, isso a gente vai ficar ainda um ano todo tendo que usar mesmo durante a vacinação. E a vacina agora, que é outra arma muito forte. A gente fez esse estudo, a gente já tinha feito outros estudos antes sobre os estudos não farmacológicos, né? A gente via que a curva da pandemia é extremamente sensível ao isolamento social, à proteção que a gente faz, né? E o que você faz hoje é replicado em 2 semanas, daqui a 2 semanas, isso é replicado já na curva da pandemia. E replicado de maneira realmente muito sensível. Então, é uma forma fundamental para a gente controlar a pandemia. Agora, a vacina, esse é um novo estudo que a gente fez há 2 semanas atrás, que a gente publicou. A vacina já tem outras características, ela é um pouco mais lenta. A gente observou que o efeito dela, a gente consegue perceber 80 dias depois do início da campanha de vacinação. E outra coisa que a gente recebeu foi essa diferença grande de impacto entre a eficácia da vacina e a velocidade com que você consegue ministrar a vacina diariamente, né? Então, quantas doses por dia, quantas pessoas vacinadas por dia você consegue, esse número é muito importante. Professor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os métodos do seu estudo. Por que eu estou dizendo isso? Há alguns dias a gente viu aí o Chile entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente também nos jornais, porque há alguns meses o Chile não tinha vacinado quase ninguém, a situação deles era bem dramática e eles começaram um processo de vacinação. De uma semana para outra, eles conseguiram inclusive dobrar o número de vacinados, isso há 15 dias atrás. Eu lhe pergunto, a
A gente pode modificar também esse estudo? Esse estudo é variável conforme a nossa capacidade de vacinação? A chegada de insumos agora vai mudar a sua curva? Vai certamente. O estudo foi um estudo de projeção, né, de um ano à frente. Então, como eu acabei de falar, como nosso comportamento influencia muito a curva da pandemia, esse estudo nunca vai refletir o que vai acontecer daqui a um ano. É um estudo mesmo para realmente o interesse era avaliar o que era mais importante, a eficácia da vacina ou a velocidade. Porque um ano de projeção a gente sabe que são muitas incertezas. Então, o estudo foi mesmo para avaliar a importância da eficácia da vacina e da velocidade com que a gente vacina as pessoas. E a conclusão dele foi que, realmente, a eficácia fica em segundo plano e longe, né? Tanto faz se a vacina tem 50% ou 90%, o que influencia mais e realmente com força é a quantidade de doses administradas por ano. Então, se a gente mantivesse essa situação de hoje, que é algo entre 100 e 200 mil vacinas por dia que a gente está administrando no Brasil só, a gente conseguiria salvar bastante vidas, por volta de 40 mil vidas, mas se a gente aumenta entre 40 e 60 mil vidas ao longo do ano, mas se a gente aumenta para 10 vezes mais, né, em vez de 100 a 200 mil, de 1 milhão a 2 milhões, a gente passa a salvar 200 mil vidas ao longo desse ano. E a pandemia, né, a gente vê o gráfico da pandemia, que realmente o número de ativos, né, o número de pessoas que estão com a doença despenca rapidamente, despenca em torno do dia 180 dias. Então, em 180 dias a gente tem já praticamente um controle da pandemia no Brasil. Claro que isso é um estudo de hipóteses mesmo, para testar o que era mais importante, e tem várias outras coisas ao redor, a gente pode conversar sobre isso também, mas o foco e a principal mensagem desse estudo é essa: a gente tem que tentar o mais rápido possível chegar nesse patamar, nessa taxa de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, senão a gente vai ficar ainda esse ano inteiro como estávamos no ano passado. Nós aguardamos, professor, que a gente alcance esse melhor cenário, salvando 200 mil vidas com a chegada de novas doses e de mais vacinas. Agradecemos, então, Rodrigo Weber, que é professor do Departamento de Ciência de Computação e Modelagem Computacional da UFJF. Muito obrigada, professor. Muito obrigado.